Primeira Crônicas, capítulo 3. Descendentes de Davi. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Ragite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Egla, esposa de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi, nascidos em Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio. Depois Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi, nascidos em Jerusalém, foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Betseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Davi também teve uma filha chamada Tamar. Descendentes de Salomão. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Azá, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram o mais velho, Joanã, o segundo, Jeoaquim, o terceiro, Zedequias e o quarto, Jeoacás. Os sucessores de Jeoaquim foram seu filho Joaquim e seu irmão Zedequias. Descendentes de Joaquim. Os filhos de Joaquim, exilado pelos babilônios, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Serazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias. A irmã dele se chamava Selomite. Seus outros 5 filhos foram Razubá, Oel, Berequias, Razadias e Jusabe Rezebe. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. O filho de Jesaías foi Refaías. O filho de Refaías foi Arnã. O filho de Arnã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos Ratus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias, Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elionai foram Rodavias, Eliasibe, Pecaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Primeira Crônicas, capítulo 4. Outros descendentes de Judá. Os descendentes de Judá foram Pérez, Hezron, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Etã foram Jezreel, Isma e Idibás. Sua irmã Hazeleel, Pone, Penuel, pai de Gebor e Ezer, pai de Uzá. Todos esses foram descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 filhas, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzã, Éfer, Temene e Raastari. Elá deu à luz Erete, Izar, Etinã e Cós, antepassado de Anube, Zobeba e todos os clãs de Areel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Pazeia e Teiná. Teiná gerou Irnaás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. Os filhos de Otiniel foram Ratate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Harassim, assim chamada porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naá. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Esra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom.
Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá que deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jucutiel, pai de Zanoa. Mered também se casou com Bitia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era irmã de Naã. Um de seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Hanã e Tilom. Os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Descendentes de Selá, filho de Judá. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Maressa, os clãs dos quais trabalham com linho em Bet-Asbeia, Joquim, os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que governaram Moabe e Jazub-Leém. Esses nomes vêm de registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Gederá e que trabalhavam para o rei. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jaribe, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Mibzão e Misma. Os descendentes de Misma foram Ramuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande. Por isso a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá. Habitavam em Berseba, Molada, Hazar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Hormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas cidades permaneceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades com os povoados ao seu redor, até Baalaate. Esse era seu território e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zingri e filho de Semaías. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cã tinham vivido naquela região. Mas, durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Caim e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitam ali até hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Descendentes de Ruben. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados ao filho de seu irmão, José. Desse modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como o filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação, mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Hezron e Carmi. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaiás, Baal e Beera. Beera era o chefe dos Rubenitas, quando foram levados ao cativeiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Os parentes de Beera, listados em seus registros genealógicos de acordo com seus clãs, foram Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam naquela região que se estende de Aroer até Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinham tantos rebanhos na terra de Gileade, espalharam-se para o leste em direção ao limite do deserto, que se estende para o rio Eufrates.
Durante o reinado de Saul, os rubenitas guerrearam contra os hagarenos e os derrotaram. Então passaram a viver nos acampamentos deles em toda a região a leste de Gileade. Descendentes de Gade. Ao lado dos rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bazã até Salcá. Joel foi o chefe na terra de Bazã e Safã, o segundo no poder, seguindo de Genai e Safate. Seus parentes, chefes de outros 7 clãs, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Mical, filho de Jessissai, filho de Jado, filho de Bus. Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o chefe de seus clãs. Os gaditas habitaram na terra de Gileade, em Bazã e em seus povoados, e em todas as regiões de pastagens de Saron. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos a leste do Jordão. Havia 44.760 homens aptos para a guerra nos exércitos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis no combate e armados com escudos, espadas e arcos. Guerrearam contra os hagarenos e contra Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus e ele atendeu às suas orações, pois confiaram nele. Assim, os hagarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram dos hagarenos como despojo 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos dos hagarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram na terra deles, até que foram levadas para o exílio. A meia tribo de Manassés era numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Os chefes de seus clãs foram Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Esses homens foram guerreiros valentes de grande reputação e chefes de seus clãs. Contudo, essas tribos foram infiéis ao Deus de seus antepassados, adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel fez Pul, rei da Assíria, também conhecido como Tiglat-Pileser, invadir a terra e levar cativos os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Os assírios os deportaram para Hala, Rabor, Hara e para o rio Gozã, onde estão até hoje.